deve ter visto essa foto que viralizou nos últimos dias na internet. Simplesmente Peter Cech, Szczęsny e Dibu Martínez juntos no mesmo elenco do Arsenal. Praticamente ninguém lembrava que Peter Cech, ídolo do Chelsea, que também fez história no Arsenal, Szczęsny, que atualmente está fazendo mais história ainda, voltando da aposentadoria e jogando muito pelo Barcelona. E Dibu Martínez, talvez a gente já pode colocar o cara como a defesa, o cara que tem a defesa mais histórica das Copas do Mundo e também um ídolo incontestável da Argentina. Os três jogavam juntos no Arsenal. Mas por que a gente esquece isso? Porque o termo jogavam juntos para goleiro é meio contestável, né? A gente fala, pô, goleiros, de fato, nunca jogaram juntos. Eles estavam no mesmo elenco, mas como cada time só joga com um goleiro, nunca esses três caras estavam ao mesmo tempo em campo jogando pelo time. Então eles não jogaram juntos. Só que aí, pensei, aí eu falei com vocês lá no Instagram, inclusive se você não está me seguindo no Instagram, vai lá Futebol do Rafa, estamos em todas as redes, já aproveita, segue no TikTok, no Kawaii e tudo mais. E eu perguntei para vocês, quais outros goleiros históricos vocês lembram que jogaram juntos e provavelmente a gente já esqueceu. E com a ajuda de vocês, eu montei essa lista aqui, baseada também nessa foto. Então bora lembrar goleiros históricos que jogaram juntos, mas a gente já esqueceu. Primeiro, o Everton e Júlio César no Corinthians em 2008. O Everton, que atualmente é goleiro do Palmeiras, super identificado do Palmeiras, jogou Copa do Mundo pela seleção, sendo convocado pelo Palmeiras, jogou Olimpíada na época do Atlético Paranaense também. Pouca gente lembra que ele, no começo da carreira, jogou no Corinthians. Não jogou, né? Ele estava fazendo parte do elenco, mas naquela época o Corinthians também tinha Júlio César. Outro goleiro que até pouco tempo atrás, até ser superado pelo Cássio, era o jogador que tinha mais títulos na história do clube. Então o Everton e Júlio César é uma combinação bizarra. Só de falar que o Everton jogou no Corinthians já surpreende uma galera. E falar que ele estava na época do Júlio César também é muito interessante. Outro cara que eu coloquei aqui na lista é um cara que apareceu na foto do Arsenal, né? O Szczęsny, que abandonou a aposentadoria. Com certeza eu vou fazer um vídeo sobre ele, caso o Barcelona ganhe títulos aí na temporada, o que muito provavelmente vai acontecer. Mas pouca gente se lembra que Szczęsny foi goleiro da Roma na mesma época que o Alisson era goleiro da Roma e ele foi goleiro da Juventus na volta do Buffon para a Juventus. Inclusive tem uma frase muito legal que eu gosto dele, que na época que o Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo no Liverpool, o Szczęsny falou assim, pô, o Alisson foi meu reserva na Roma e agora ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. Eu cheguei na Juventus e deixei o Buffon no banco. O Buffon que para mim é o melhor goleiro da história. Então, se o melhor goleiro do mundo foi meu reserva e o melhor goleiro da história foi meu reserva, eu sou o melhor goleiro do mundo e o melhor goleiro da história. Lógico que ele falou brincando, mas tem um pouco de sentido. E aí, eu quis colocar ele logo de primeira na lista, porque muita gente vai lembrar, até porque essa frase que ele soltou ficou famosa. Mas, não sei se você lembrava, e tá aí, o Szczęsny jogou com essas duas lendas. E com outro cara que também estava na foto, Peter Cech, que jogou com Courtois no Chelsea. Courtois que atualmente está no Real Madrid. Peter Cech e Courtois disputavam posição naquele Chelsea em 2011. Você lembra dessa? Vai comentando aí qual que você lembra, qual que você não lembra. Depois manda aqui alguns que eu esqueci. Quem sabe a gente também faz uma parte 2. Outro goleiro, na verdade agora dois goleiros históricos brasileiros, né? Júlio César e Ederson jogaram juntos. E eu vou seguir falando jogaram juntos. Você vai falar, pô, mas eles não jogaram juntos. Eles nunca entraram em campo ao mesmo tempo. Eu falo jogaram juntos, porque estavam no mesmo elenco, é meio chato. Mas Júlio César e Ederson juntos estavam no Benfica em 2015. Inclusive, o Ederson começa a aparecer para a mídia brasileira quando falam, pô, Júlio César tá no Benfica, mas tá pegando o banco, tá? E ele tá sendo reserva de um outro goleiro brasileiro. Pessoal, goleiro brasileiro do Benfica? Quem que é esse cara? Aí o Ederson, que fez base no São Paulo, começou a aparecer aqui pra mídia brasileira, muito porque ele tava deixando o Júlio César no banco e depois ele vai pro Manchester City. E falando de Ederson, muita gente não lembra, mas ele também jogou com outro goleiro no Manchester City, o Cláudio Bravo, histórico goleiro chileno, que também jogou muito no Barcelona. Os dois compartilhavam o vestiário ali, os treinamentos no Manchester City. E falando em Bravo,
que jogou no Barcelona, você deve lembrar ou não lembrar que ele jogou junto com Ter Stegen. Os dois, inclusive, eu lembro que tinha um esquema que alguns times fazem até hoje, que o Ter Stegen era o goleiro das principais competições, jogava o Campeonato Espanhol e a Champions League, e o Bravo jogava a Copa do Rei e outros jogos que não eram tão importantes ali. Talvez o goleiro mais subestimado da história é Keylor Navas. E você vai falar, pô, o Keylor Navas tirou uma galera e ele ganhou muito título de Champions League, um goleiro costarriquenho, e a galera esquece os caras que ele jogou junto. Recentemente, ele foi banco pro Donnarumma no Paris Saint-Germain. Donnarumma que, pô, um goleiro mais jovem, era ganhando posição, investimento multimilionário ali do Paris Saint-Germain, veio para ganhar posição, mas o Navas, mano, é um dos goleiros que eu mais gostei de ver jogar. E além de ter compartilhado o vestiário com o Donnarumma no Paris Saint-Germain, pouca gente lembra que quando ele começou a jogar pelo Real Madrid, ele tinha como companheiro de equipe o Casillas. Casillas, que é considerado por muitos o maior goleiro da história da Champions League, e Casillas e Keylor Navas compartilharam ali o mesmo elenco no Real. Rafael, atual goleiro do São Paulo, e Fábio, atual goleiro do Fluminense, os dois jogaram juntos no Cruzeiro. O torcedor cruzeirense com certeza vai se lembrar disso, mas às vezes o torcedor são paulino ou o torcedor do Fluminense, que tem Fábio e Rafael como seus goleiros, não se lembravam, ou talvez não tinham noção, que os dois já tiveram essa afinidade ali no Cruzeiro. E já que eu falei do Ederson, vamos lembrar do Ederson. Vamos trazer o Ederson de novo para o assunto, porque ele junto com Oblak, atualmente no Atlético de Madrid, os dois foram goleiros da mesma época do Rio Ave de Portugal. Essa talvez seja mais aleatória, porque essa daqui é algo que vai mais de pesquisa e você ir atrás da informação e de repente você vê uma foto dos dois e lembrar dessa foto, mas vamos ser sinceros assim, aqui, a não ser que você seja português, acompanhe o campeonato português, a não ser que você seja torcedor do Rio Ave, você não lembra de ver o Ederson e o Oblak no Rio Ave. Você não lembra? Lembrar, não, eu lembro, tava assistindo um jogo do Rio Ave, o Oblak tava aí, eu vi o Ederson. Você não lembra, cara? Vamos ser sinceros aqui, lembrar de ver um jogo do Rio Ave e ter os dois lados, você não lembra, mas é uma informação para agora você lembrar. Os dois jogaram juntos. Jogaram juntos. Eu vou parar com essas aspas aqui. Dida, Alisson e Muriel foram juntos goleiros do Inter. Dida, histórico goleiro brasileiro. Alisson, também fazendo super história lá no Liverpool. E Muriel, que é irmão do Alisson. E os três eram goleiros do Inter. Jefferson e Gomes no Cruzeiro. Uma galera comentou, falando que Jefferson, Gomes e Fábio, na mesma época, foram goleiros do Cruzeiro. Só que o Fábio chega depois. Então, o Jefferson e o Gomes, Jefferson, super ídolo do Botafogo, e o Gomes, eles estavam ali, Gomes também, que já jogou Copa do Mundo e tudo mais, eles estavam ali juntos no Cruzeiro. Mais uma vez, o Cruzeiro reunindo goleiros históricos. Cássio, Marcelo Groi e Vitor. Eu fiz até um post recente no Instagram falando sobre a história do Cássio e quando ele sobe profissional e não acha espaço para jogar, né? Porque o Vitor, que depois vira super ídolo do Atlético Mineiro, e o Marcelo Groi, que fica ainda mais gigante no Grêmio, não tinha muito espaço para ele ali. Outra dupla, hein? Diego Alves e Bruno no Atlético Mineiro. Inclusive já até brigaram, dizem que teve briga entre os dois nos bastidores. E por último, para fechar, eu não achei foto desse daqui, então vou deixar um asterisco, mas é muito legal Buffon e Van der Sar, porque tecnicamente eles compartilharam o mesmo elenco, estavam juntos no mesmo time, mas eles não compartilharam vestiário nem jogos juntos, porque o Buffon chega na Juventus para substituir o Van der Sar. Nesse período, eles estão contratados pela Juventus em contrato simultâneo em menos de um mês. Eles ficam menos de um mês juntos, então não dá para falar que eles jogaram juntos. Mas, teoricamente, estavam juntos no mesmo elenco. Então eu vou fechar com esse daqui, tanto que você não consegue achar foto na internet dos dois juntos com a camisa da Juventus. Lembra demais? Comenta aqui, curte, segue, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.